Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Como Deus usa o prumo espiritual para nos medir, o que significa estenderei o prumo? O que representa limpar o vaso interior? Como posso aplanar o meu caminho? Como posso ser melhor? Qual é a diferença do otimista por o entusiasta? Como aumentar a minha autoestima? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Então, nessa segunda parte do estudo Vem Segue dessa semana, que nós estamos estudando 2 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 25. Eu escolhi aqui um versículo do capítulo 21, o versículo 13, onde o Senhor diz o seguinte: E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa o prato, o limpa e o vira sobre a sua face. Então vamos entender aqui o que o Senhor quis dizer com estenderei sobre Jerusalém o cordel, ou o prumo. O que é um prumo? Então, o prumo é um instrumento, conforme nós estamos vendo aí na foto, tem vários tipos, né? Tem um que parece que é um peão, tem um que é um cordão com peso maior, mas é quando nós erguemos um muro e esse prumo você coloca na medida e esse cordel, ou esse barbante, né? Ele fica alinhado e você sabe se o muro está sendo levantado de forma alinhada. Então, no padrão da medida de Deus, o prumo é uma ferramenta usada por construtores para se conseguir um acerto vertical preciso na construção de uma parede. Este é um dos instrumentos que os construtores mais dão valor numa construção. É um instrumento muito simples, mas essencial. Então, na construção de casas, prédios e etc., é na verdade um instrumento essencial e que aqueles que estão construindo dão muito valor para que ele possa ter o seu trabalho muito bem feito, né? Então ele usa esse prumo alinhando o muro para que o muro seja erguido dessa maneira. Então, espiritualmente falando, o Senhor estava dizendo isso, que ele ia estender o cordel usando o prumo, né, em Jerusalém. Então vamos ver algumas escrituras para nós podermos entender, de acordo com o que nós lemos agora em 2 Reis 21:13, e estenderei sobre Jerusalém, podemos pensar sobre Sorocaba, o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém ou Sorocaba como quem limpa o prato, o limpa e o vira sobre a sua face. Então, quando nós lavamos o prato, é assim que nós fazemos. Então, o Senhor está falando de limpar muito bem o interior. A gente sabe que se hoje você pega um copo de leite e você bebe aquele leite, e aí você vai deixar o copo lá para lavar, mas só depois. E se você não limpar o interior desse copo e colocar um novo leite naquele copo, o leite vai ficar estragado, vai azedar, né? Então, antes de você usar novamente ou colocar o leite limpo, né? Você tem que pegar o copo e limpar o interior muito bem limpo. Aí então você vai colocar novamente o leite, que aí o leite vai ficar bom. Então, esse limpar o interior é isso, né? Então não adianta, até tem um discurso muito conhecido do Eldebod Packer, que tem exatamente esse título, limpar o vaso interior, né? Então é importante primeiro limpar o nosso interior, né? Por isso que é importante nós tomarmos muito cuidado, às vezes, ao julgarmos as pessoas, né? Às vezes nós estamos achando que estamos tirando
cisco do olho de alguém, enquanto nós temos uma trave grande no nosso olho. Então, que nós possamos usar de bom senso, né? Embora nós precisamos julgar, que é aquele julgamento que já falamos em algumas aulas, o intermediário e não o final, né? Então, esse estender o prumo é o que o Senhor disse. Ele está nos medindo, né? Medindo de acordo com as obras, de acordo com o que nós realmente fazemos. Então, se o nosso muro espiritual, nós falamos na primeira parte dessa aula sobre erguer a torre, né? E se essa torre ou esse muro espiritual está alinhado com o quê? Com a vontade de Deus, né? Então aí nós vamos aprender algumas coisas aqui. O cordel, ou que é esse barbante, fita métrica de Samaria, e o prumo da casa de Acabe são referências à destruição da casa real de Israel. O Senhor repetia mais uma vez que o que acontecer às 10 tribos de Israel poderia, na verdade, facilmente ocorrer a Judá. E aconteceria menos que mudasse de vida. Então, muitas vezes o Senhor, é por isso que a gente, usando esse simples ensino, né, no momento que estamos estudando, buscando aplicações nas Escrituras, o se e o então, né? E é como o Senhor está dizendo, se as pessoas se alinharem à vontade de Deus, e aí então, e mudarem suas vidas, né? Então, se mudar a sua vida, então eles vão estar alinhados, ou não, né? Ao contrário, de acordo com as nossas escolhas. Sobre o vaso, limpar o vaso, né? E Alma, no capítulo número 60, versículo 23, diz: pensais passar por inocentes aos olhos de Deus, permanecendo inertes a contemplar essas coisas? Eis que vos digo que não. Ora, gostaria de lembrar-vos que Deus disse que se deve limpar primeiro o vaso interior e depois se limpará também o vaso exterior. Então, espiritualmente falando, é isso. Nós temos que primeiro, quando estamos olhando, vendo as pessoas, e pensar em nós, como nós estamos, não é? Estamos melhor? Estamos idênticos, né? E se nos preocuparmos muito mais conosco, né, nós não vamos perder tempo olhando as coisas erradas ou inaceitáveis das pessoas. Mas nós vamos estar realmente preocupados com o nosso muro espiritual, se ele está sendo erguido e aprumado, né, alinhado com a vontade de Deus, que isso é o que mais importa, né? Isaías também falou a respeito disso. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então ele está falando do mesmo aspecto da maneira que Deus, né, vai nos ajudar. E esse estender o prumo, né, nós temos, na verdade, 5 aplanadores que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas antes, né, como Isaías também ele falou, ele usou dessa palavra, né, alinhar, aplanar, né? Então ele disse isso, e ele dirá: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O versículo 14 é uma coisa que está em conexão, associada a erguer essa torre espiritual que falamos na primeira parte, ou esse muro usando o prumo, né, de Deus, para nós podermos ter certeza que estamos alinhados. Esse prumo podia ser dividido em várias coisas, né, para sabermos se estamos erguendo o nosso muro de uma maneira correta e alinhada, né? Então, alguns pensamentos que nós podemos ter, e eu gostaria de dar, na verdade, 5, para nós podermos ter certeza que esse prumo espiritual
nosso, que nós podemos fazer uma medida se estamos com o nosso muro espiritual sendo erguidos, alinhados à vontade de Deus. Então, primeiro, não flertar com o pecado. Então, é algo que nós precisamos buscar entender. Muitas vezes nós achamos que somos fortes demais, estamos, na verdade, seguros demais e podemos chegar próximo do perigo porque estamos, na verdade, certos e confiantes de que não vamos cair. Mas, na verdade, a maior e a melhor segurança, se há, como Elder Scott certa vez ensinou para os jovens, existe, na verdade, um precipício. Mas se você, na verdade, não souber da existência desse precipício, é melhor. Mas se você sabe que tem um precipício lá, a melhor maneira de você viver é estar o mais longe possível desse precipício. Ou seja, não flertar com o pecado. Não é? Existe o pecado, existe o erro, existem as escolhas, nós sabemos o que é certo e errado, e nós não devemos, na verdade, flertar com isso. Quanto mais longe pudermos estar das coisas erradas, melhor para nós. O segundo é o serviço digno de ser feito, é um serviço bem feito. Então, que nós possamos sempre pensar, independente da minha posição, seja ela eclesiástica, familiar, profissional, eu vou ser melhor naquilo que eu estou fazendo nesse momento. Então, quando eu for designado por uma outra coisa, eu vou fazer aquilo melhor, da melhor forma que eu puder. Então, esse é o ser digno de ser feito, é algo que é muito bem feito. É interessante que quando algumas pessoas admiram algumas coisas que são muito bem feitas, normalmente ninguém vai perguntar qual foi o preço que a pessoa que fez isso pagou para deixar isso muito bem, e muito bom e bem feito. Normalmente eles vão perguntar quem foi que fez. Então, e o mais importante não é quem foi que fez, mas é o caminho que se fez para atingir aquele ponto, na verdade, fundamental do bem feito. Né? Nada é bem feito sem uma linha sobre linha, um caminho a ser seguido. Né? É como se formar numa faculdade e ter um trajeto, é como você ter sucesso em qualquer área que você deseja, seja espiritual ou material, existe um caminho a ser seguido para se conseguir o objetivo. Terceiro, antecipar o que precisa ser feito e fazê-lo. Então, normalmente, é aquele velho ditado, né? É não deixar para fazer na última hora, não deixar para fazer amanhã se você pode fazer agora. Então, é o que pode ser chamado de ser organizado, né? Nós podemos ser organizados, todo mundo pode ser organizado. E ser organizado é você se antecipar a certas coisas, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando o Templo de Campinas foi dedicado. Eu me lembro que eu fui convidado para ser um dos guias, né, na visitação pública. E antes da visitação pública, lá dentro do templo, sempre tem algumas cabanas, né, onde um grupo de pessoas entra lá e aí tem um vídeo que é passado para dar uma visão e depois então se começa o tour. E eu me lembro que numa dessas cabines que nós estávamos, tinha uma que você olhava assim, você só via o aparelho da TV, não via fio, não via nada. Na outra, na cabine do lado, tinha os fios soltos de fora, por cima do carpete, né? Então, eu me lembro que foi dito, né? Que na verdade os detalhes que nos levam à perfeição. Então, é preciso ser feito e fazê-lo muito bem, né? Então, você se adiantar, pensar, dizer, olha, esse fio vai ficar por cima, e se a gente colocar um carpete em cima para ninguém tropeçar, ou não ficar algo, na verdade, feio de ver, né? Então, que nós possamos aprender que essa antecipação, ou o que precisa ser feito muito bem feito,
pode ser organizado antecipadamente, você visualizar tudo, o que é bom, e aí você organizar, para que as pessoas que cheguem, elas dizem, nossa, muito bem feito. E normalmente, quem foi que fez? Mas às vezes vai dar trabalho. Quem fez sabe o trabalho que deu. Mas esse é o mais, assim, na verdade, gratificante, né? Você cresceu com isso, você se sentiu bem de ver aquilo. Eu fico imaginando, como eu comentei na primeira parte da aula, quando o Neff foi designado a construir o navio, e diz lá que no final foi uma construção esmerada, né? Muito bem feita, né? Chegou inclusive a gente pode dizer na perfeição, né? Porque eles viajaram naquele navio. Então é isso que nós temos que buscar fazer. O outro aplanador é fazer o serviço o melhor que puder, sabendo que mais cedo ou mais tarde seu esforço será reconhecido e adequadamente recompensado. Até reconhecido pelas pessoas, mas mais importante, por Deus, né? De nós estarmos fazendo a vontade de Deus, de fazer o melhor que nós temos a capacidade e a condição de fazer. E o último é considerar o efeito que suas ações terão sobre os outros. Então, quando você faz isso, você antecipa, você se organiza, vai haver um efeito nisso, né? Ou as pessoas vão se sentir muito bem no ambiente, ou vão achar que o ambiente às vezes está relaxado, que podia ter sido organizado melhor. Mas se você já podia ter feito isso antes, essa é a meta maior, né? Então, na hora de você considerar, bom, e se nós arrumarmos dessa forma, deixarmos desse jeito, o efeito que vai causar nas pessoas, não só nas coisas materiais, mas também espirituais, né? Então, esses são alguns 5 aplanadores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certa vez o presidente Hinckley, ele disse o seguinte: façam o melhor que puder, estamos por demais propensos a nos satisfazer com um desempenho medíocre. Somos capazes de fazer muito melhor. E isso é verdade, nós temos a capacidade. Todos nós temos capacidade. Vocês já notaram que quando, se eu fizesse aqui uma pergunta para todos nós, quantos de nós aqui começamos a ler um livro e não terminamos? Então muitas vezes vão dizer, não tenho capacidade, né? Então a primeira coisa que normalmente as pessoas vão fazer quando ela se propõe a ler um livro, normalmente ela vai olhar quantas páginas tem, né? Aí, ixi, mais de 500. Aí vai olhar ver se tem figuras, né? Não tem. Aí vai olhar para ver se as letras são graúdas ou miúdas, aí é miúda. E aí então já começa com desânimo, né? Então é aquilo que nós falamos na primeira parte da aula, começar e terminar. Então se você se propor a ler um livro, e que seja um livro bom, comece e termine. Não sei, cada um tem a maneira de ler, estudar, de conseguir memorizar, analisar rápido ou não, mas não importa o tempo, mas você vai se sentir na verdade satisfeito no final, quando você conseguiu ler e terminou, você fala, puxa, consegui, levou tempo, custou, houve alguns na verdade sacrifícios que você precisou fazer, abrir mão de algumas coisas para poder conseguir cumprir aquilo que você começou, e a maior satisfação é no final. Você sabe o trabalho que deu, o preço que pagou, né? E você vai ser o maior beneficiário disso, né? Então é começar e terminar, ok? Então, o otimista é o que torce para dar certo, ou a condição externa, deixá-lo otimista ou não, depende da circunstância. Então, às vezes podemos ser otimistas, todos nós podemos ser otimistas, né? E isso é bom. Mas existe uma coisa um pouco melhor do que ser otimista, é entusiasta. O entusiasta, da palavra do grego, é theos, ou entusiasmo, é ter um Deus dentro de si. Ou seja, é uma condição interna que quer mudar a condição externa. Então, é por isso que nós falamos, nós estamos buscando nos tornar Sião, construir Sião,
Construir Sião é algo individual, é interno para o externo, e não ao contrário. Então é por isso que uma ala quer ser uma ala boa, exemplar, que busca fazer, cumprir as coisas que são necessárias, ou na família, né? Começa com cada um individualmente. Mas a pessoa precisa estar convertida pessoalmente. Isso é uma coisa interior, interna, né? E o meu interno, o que é que está na minha mente, no meu coração, qual é o meu desejo, né? E isso eu vou levar para fora. E aí na parte externa eu vou entusiasmar as outras pessoas a fazerem, a ser o mesmo. Cristo é o maior entusiasta, né? Para nós todos, então, que nós possamos buscar ser entusiastas, muito mais do que otimistas, né? É bom ser otimista, claro, ver as coisas com os bons olhos. Não, vai dar certo, vamos fazer, né? Se alguma coisa acontecer, a gente dá um jeito e vamos continuar, vamos começar e vamos terminar. Isso é ser otimista. Mas entusiasta é você usar a sua condição interna e que seja boa e mudar a condição externa, né? Externa seria aquelas pessoas que estão sob a sua influência, sobre a sua responsabilidade, né? Então que nós possamos procurar ser entusiastas, muito mais do que apenas otimistas, né? E eu gostaria de dar aqui para nós 10 dicas do entusiasta. Aquele que tem entusiasmo, ou para ter um entusiasmo, tem algumas dicas para te ajudar com isso. A primeira, afastar-se das pessoas ou de fatos negativos. Então, quanto mais longe nós estivermos das coisas ou das pessoas negativas, e não é você não ter amizade e tudo mais, é aquela situação, não dar ouvidos, que nós aprendemos em algumas aulas anteriores, se fazer de surdo, como Saul, quando os homens, né, falaram mal dele, não deram presentes para ele, quando ele foi, né, constituído o capitão do exército. Então diz lá que ele se fez de surdo, né? Assim como aquele povo da visão da árvore da vida, de Leí, que as pessoas estavam no edifício zombando daqueles que estavam buscando chegar no fruto da vida, e diz lá, né? E eles não lhes deram atenção, né? Então é não dar atenção às coisas negativas. Isso nos faz focar nas coisas positivas. Segundo, acreditar em suas ideias ou inspirações. Então nós temos o direito, às vezes tem coisas que nós queremos fazer, mas nós achamos que os outros vão achar que isso é muito simples, é bobo. É sua ideia, é a sua inspiração, vai em frente, faz, põe aquilo para funcionar, né? Começa e termina. Não se preocupa com os outros. Se é uma coisa boa, justa, vai em frente, não é? O terceiro, não reclamar e não falar mal das pessoas. Essa é uma das coisas que às vezes nos faz atrasar espiritualmente, né? Que é, na verdade, ficar só reclamando, né? Às vezes a gente desanima, às vezes é uma coisa que, puxa, não deu certo, né? Mas vamos em frente. Então é ser otimista, olhar as coisas, vai dar certo. E muito mais do que otimista, ser entusiasmado, né? Entusiasta. Quarto, iluminar mais sua casa e seu escritório. Às vezes parece que não, mas é como diz, né? Onde há mais luz, né? E onde a luz aparece, as trevas, o escuro sai, né? É automático. Quinto, ser alguém sempre pronto a colaborar com os outros. Então, se você pode, colabore, contribua, compartilhe. Surpreender as pessoas com momentos mágicos. Isso é uma coisa assim que não é alguém esperar que alguém nos mande, que alguém nos convide a fazer alguma coisa. Mas esse surpreender, talvez, é você talvez até fazer algo que você nunca fez. Uma boa sugestão, por exemplo, jovens, rapazes, moças, por exemplo, surpreende seus pais. Talvez a sua mãe pensou em pedir para você lavar a louça e você já lavou. Seu pai pensou em pedir para você levar o lixo lá na rua, você já levou. Surpreenda, né? Surpreenda o seu irmão, a sua irmã, né?
Às vezes aquela roupa que eu não gosto de emprestar, né? Eu não gosto que ninguém pega ela emprestada, surpreenda, ofereça, deixa ela usar. Então isso é surpreender, né? A outra é realizar suas tarefas com um sentimento de perfeição. Então, é claro, nós sabemos que a perfeição, como nós falamos na primeira parte agora, eu posso ser perfeito, como aquela escritura de Doutrina e Convenção 124:49 diz que, mas o Senhor diz que quando Ele dá um mandamento e a pessoa diligentemente busca fazer aquilo, e o Senhor sabe que ela não vai chegar à perfeição. Nós sabemos que a perfeição só vai ser depois dessa vida. Mas o que seria talvez essa perfeição na nossa ótica? É o melhor que eu posso fazer. Eu acho que ficou perfeito, porque é o melhor que eu posso fazer. Se eu descobrir que eu tenho mais talento e tal, eu vou colocar em cima e eu vou fazer melhor ainda. Mas até onde eu sei que é o meu melhor, para mim está perfeito, né? E é assim com cada um. Nós temos que pensar dessa forma. E a penúltima é andar bem vestido, com recato, perfumado e limpo, né? Isso mostra para as pessoas o cuidado que nós temos. Como que eu posso dizer que eu quero amar as pessoas se eu não amo nem a mim mesmo? Então, amar a si mesmo é cuidar, é se cuidar, né? Da melhor forma que você puder. E o último, o entusiasta, né? É agora, faça já. Em 3º Nef 27:27 é onde o Senhor diz, né? Que tipo de homens deverei ser? E ele então diz: vem, segue-me, deverei ser como eu sou. Então, que tipo de homens, que tipo de pessoas, que tipo de família, que tipo de Sião nós devemos nos tornar? É como Cristo. Então, isso tudo vai nos ajudar, né? Nós temos que, na verdade, infelizmente, muitas pessoas têm a sua autoestima muito baixa. Então nós precisamos, na verdade, elevar a nossa autoestima, né? E é interessante, né? Isso para muitos, às vezes, começa, a gente fala muito mal, às vezes, do nosso Brasil, por exemplo. Tudo é ruim, tudo é errado, e não é verdade, né? Tem muitas coisas que precisam melhorar e poderiam já estar muito mais adiantado, muito bem, nós sabemos disso, mas nós temos que elevar a nossa autoestima. E é interessante, muitas vezes isso começa já na infância, né? É interessante. Vamos lembrar, né? Tem uma canção de ninar americana, né? Que é o famoso Acalanto de Brahms, que diz assim: boa noite, meu bem, dorme um sono tranquilo, boa noite, meu amor, meu filhinho encantador. Então, qual é a criança que não vai dormir, né? Segura de que ele é o amor, é o filhinho encantador do papai e da mamãe, né? Mas olha só que interessante as canções de ninar do Brasil, né? Por isso que às vezes a autoestima às vezes cai, né? Dorme nenê que a cuca vem pegar, né? Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar. Quer dizer, você já foi abandonado já no início, né? Foi deixado sozinho, né? Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar e você ficou sozinho. E aí depois tem aquela outra, boi, boi, boi da cara preta, né? Preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então você não pode nem ter medo de careta. Depois a canoa virou por deixá-la virar, foi por culpa da criança que não soube remar. Então a culpa é sua. Ninguém te ensinou a remar, mas a culpa é tua, né? E aquela outra também, ciranda, cirandia, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tiras era pouco e se acabou. Então você não tem nada de valor e menos ainda amor, né? E depois o cravo brigou com a rosa, o cravo ficou ferido e a rosa despetalada, né? E aí depois vem cá, Bitu, não vou lá, tenho medo de apanhar. Então são musiquinhas que não eleva a autoestima, né? Talvez a única musiquinha que leva-se uma vantagem, mas ainda fazendo algo errado, é aquela atirei o pau no gato e o gato não morreu. Mas que nós possamos pensar, que às vezes a gente só fica pensando nas coisas que não eleva a nossa autoestima, né? Que nós possamos pensar sobre isso. Que esse prumo, que esse muro espiritual esteja sendo erguido, alinhado com a vontade de Deus.
Que o Senhor possa nos abençoar com isso e nós possamos contribuir para isso acontecer. Então, essas são as dicas que eu deixo aqui para que nós possamos melhorar a nossa autoestima, ser mais entusiasmado, além do que otimista. E que nós possamos aprender e aplicar isso individualmente e com a nossa família. Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.